Olá, olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre estresse. 80% das pessoas que eu perguntei se estavam estressadas me responderam que sim. Então essas 20% que responderam que não estavam estressadas, por favor, me mandem uma mensagem contando qual o segredo de não se sentirem estressadas. Porque acho que realmente a questão do estresse hoje é uma questão geral, né, da modernidade. A gente passa por muitos estímulos, muitas demandas de estresse. A mulher acaba geralmente sofrendo um pouco mais com isso. E eu até quero que vocês me contem aqui um pouquinho hoje como é que vocês estão nesse nível de se sentindo estressadas, se já se sentiram, se estão se recuperando de um processo que já passaram. Quem fez o teste da pupila que eu coloquei no último post, então como é que vocês se saíram ali no teste da pupila, se condiz com o que vocês estão sentindo ou já passaram também, tá? E pra quem tá chegando a primeira vez na live, sejam bem-vindas. Toda quinta-feira, com exceção de hoje, que eu acabei mudando ontem. Então, geralmente, toda quinta-feira, a 1h da tarde, tem live pra gente conversar aqui, tá? Já preparem papel e caneta. Geralmente, as lives ficam disponíveis depois por um período de 24 horas. E aí, eu tiro elas do ar, deixo disponível lá pras alunas. Mas eu tô pensando em ter alguns momentos ali de voltar algumas lives que vocês pedem mais, ou que vocês perderam, voltar a ter disponível aí pra vocês, tá? Então vocês fiquem ligados aí, que pretendo fazer isso em breve, tá bom? Ó, algumas já estão respondendo, inclusive professoras. Eu vou até começar falando das profissões que são conhecidas por serem as pessoas geralmente estão mais suscetíveis a estresse grave, né? Então professoras é uma delas, profissionais de saúde, né? Os cuidadores são outros também, então enfermeiras, cuidadores, médicos, acho que no geral profissionais de saúde e pessoas que estão em contato direto com o cuidar de outra pessoa, são pessoas bastante suscetíveis ao estresse, à depressão do corpo por estresse. Mães, é claro, né, principalmente mães de crianças que exigem cuidados especiais. Inclusive, uma das pesquisas que foi feita por uma mulher para entender essa questão da longevidade, né? Então ela descobriu os telômeros, não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, que ele diz quanto que a gente está envelhecendo rápido ou não. E ela fez em mães que tinham crianças que precisavam de cuidados especiais, e nessas mães realmente o nível de estresse e o nível de que elas estavam envelhecendo mais rápido, né, nesse envelhecimento acelerado, era muito alto decorrente do estresse. Mas aqui hoje, gente, a ideia é a gente entender o contexto do estresse, a gente entender em que fase do estresse vocês estão e principalmente o que fazer, tá? Acho que não é só a gente ficar na teoria. Eu acho importante entender a teoria também, porque muitas vezes a gente está passando por questões como depressão, como alterações de humor, irritabilidade, como querer se isolar, não querer contato com ninguém, não tá conseguindo lidar com situações do dia a dia que antes você conseguia, não tá conseguindo dormir, tá ganhando peso. Então, às vezes, são situações que não parecem estar diretamente conectadas com o estresse, mas são causadas por esse estresse. Por exemplo, é super comum a gente ver pessoas com colesterol alto tomando medicamento para colesterol. Mas, será que esse colesterol alto pode ser decorrente do estresse também? Ou de uma baixa atividade da tireoide, que são duas coisas super comuns em mulheres. E aí, quando você toma um remédio para colesterol, você vai tirando cada vez mais a sua energia mitocondrial, que é a coenzima Q10. Você vai diminuindo a formação de hormônios que são importantes, como a pregnenolona, que é dependente de colesterol. E aí a gente vai entrando naquela montanha, aquela bola de neve, de ter mais efeitos colaterais por não ter entendido o processo, tá? E quando a gente fala que muitas vezes as pessoas, né, eu tô com todos os sintomas, não identificaram a causa, é por estresse. Sim, pode ser por estresse, mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer nada, tá? Que isso não quer dizer que você tem que voltar pra casa e descansar, ou que você tem que tomar só um antidepressivo pra se tratar. Sim, a gente tem coisas pra fazer, e principalmente da parte nutricional, o nosso corpo fica muito depletado em situações de estresse. Então a gente perde ali cerca de 40% do nosso estoque de vitaminas e minerais quando a gente está em uma situação de estresse. Entra aí cálcio, magnésio, zinco, entra aí vitamina C em altas doses, potássio.
Então, se a gente passa por uma situação de estresse sem ter esses cuidados de que a gente está desgastando o corpo, a gente vai ficar cada vez mais estressada e isso vai ficar cada vez mais difícil mesmo de recuperar a saúde como um todo. Então, entender esse estágio onde a gente está e começar a atuar nele é muito importante, tá? E aí, vocês até me pediram na caixinha, ó, o Pri falou que trabalha 9 horas por dia. Ah, e tem uma profissão também que não é da área da saúde. Duas situações, na verdade, tá? Quem faz plantão noturno, e eu sempre recebo essa pergunta na caixinha também. Ah, eu faço plantão, o que eu faço? Infelizmente, é uma das coisas que impacta muito, porque impacta no nosso ciclo circadiano, que a gente já vai falar um pouquinho disso. Então, o fato, mesmo que você durma 8 horas, mas você dormiu, sei lá, das 10 da manhã até o período da tarde, você não vai ter uma recuperação, um estado de ter os antioxidantes naturais do seu corpo, de descansar suas adrenais igual quando você dorme à noite. Então, realmente, tanto o plantão noturno, a restrição de sono, a insônia, né? Isso afeta muito, muito a nossa questão do estresse. E uma profissão que não é da área da saúde, mas impacta muito em ciclo circadiano e até intestino, são comissários de bordo. Porque geralmente, e aí se tem algum aqui vocês me corrigem, tá? Mas geralmente tem o fato de não ter uma rotina. Então, pior do que trabalhar à noite, um dia você trabalhar à noite, outro dia você trabalhar durante o dia, um dia você acordar às 6 da manhã, outro dia você acordar às 7 da manhã. Então, não ter uma rotina é muito ruim pro corpo. Antes você trabalhar à noite e ter uma rotina de trabalhar à noite do que você não ter rotina nenhuma. Então, esse é um ponto que atrapalha bastante. E a questão do fuso horário, principalmente quem faz voos longos ou voos internacionais, isso causa um estresse oxidativo gigantesco. Por isso que sim, é recomendado nesses casos tomar um suplemento de vitamina C de liberação lenta antes desses voos. E a questão do intestino, então a nossa microbiota intestinal muda muito com esses voos e com o fuso horário. Então, realmente, quem trabalha nessa área tem que se cuidar, porque tem esses gatilhos do trabalho ali impactando diretamente na saúde, tá? E aí a gente vai começar... E aí vocês estão me falando, algumas pessoas, né? B12 em 300, insulina 7, então esses nutrientes já baixos, e isso é um ponto muito importante, tá, gente? Se a gente entra em uma situação de estresse, vamos pegar um exemplo comum aqui, ganhou um bebê, você vai passar por uma situação de estresse, vai ter restrição de sono, vai ter situação nova, vai ter flutuação hormonal, tá? Se a gente entra em uma situação de estresse já com deficiências nutricionais, vai ser mais difícil a gente lidar com essa situação de estresse, tá? Então, já tem uma quantidade baixa, por exemplo, de ferro, então a produção de serotonina fica impactada. Já tem uma quantidade baixa de B12, o estresse vai depletar mais ainda essa B12. Então, por isso que esse papel da nutrição, em dar suporte, em dar o que a gente chama de resiliência, que a gente conseguir lidar com essas situações estressantes do dia a dia, acaba ajudando bastante, tá? Só me dê um minuto aqui que eu vou ter que ligar o ar-condicionado, que tá bem calor aqui em Londrina. Então vamos lá, gente. Vou começar explicando pra vocês um pouquinho da função desse cortisol, que a gente chama do hormônio do estresse. E o primeiro ponto é a gente lembrar que o cortisol não é ruim, ele é necessário, tá? O que o cortisol vai fazer no nosso corpo? Ele vai, primeiro, nos acordar, ele que vai fazer a gente levantar e ir ao dia, começar o dia. Ele é muito importante para o nosso sistema imunológico, tanto é que isso é bem comum, você passou por um período de estresse, sei lá, tava trabalhando super estressada, de repente tira férias e fica doente, né? Então isso é super comum, o estresse impactar no nosso sistema imunológico. E o vice-versa também pode acontecer, e eu vi muito isso pós-Covid, tá? Então, foi muito claro, algumas pessoas pós-Covid tiveram um burnout, então já tinham um quadro de estresse anterior, entraram no Covid com o sistema já abalado e sofreram muito essa pancada do Covid para se recuperar, tá? E isso às vezes demora anos ali para realmente chegar no 100%, tá? E aí o cortisol, ele também vai atuar muito na regulação dos outros hormônios. Então, por exemplo, se o cortisol está muito alto, o nosso ciclo menstrual vai ser afetado, se ele está muito baixo também vai ser afetado. Então, ele tem essa função muito de regular os outros hormônios. E uma das coisas que o cortisol faz quase de forma imediata é colocar mais açúcar na nossa corrente sanguínea.
tá? Como que isso acontece? Então imagina que o cortisol é aquele hormônio que vai fazer a gente agir. E quando você tá numa situação onde, sei lá, você foi assaltado, você tem que ou ter energia para sair correndo, né? Ou o seu filho sofreu um acidente. Na hora você nem sabe o que você fez, mas você só sabe que você agiu muito rápido. Então tem várias situações, se a gente for pensar na nossa vida, que só subiu aquela adrenalina e a gente nem sabe exatamente o que a gente fez, mas a gente agiu. Então o cortisol, de certa forma, atua nisso. Ele coloca energia disponível para o nosso corpo agir de uma forma muito rápida. Porém, quando esse cortisol não é só uma situação pontual, mas ele é constante, uma demanda de trabalho, um relacionamento abusivo, você se sentir rejeitada, você se sentir sozinha, o que mais? A gente tem, se vocês quiserem mencionar ali, situações de estresse, restrição de sono, tá? Eu já vou falar também dos estressores internos que a gente pode ter depois. Nem sempre as situações de estresse são externas, elas podem ser internas também. Mas se a gente já tá passando por esse processo e esse processo é constante, o nosso corpo o tempo todo vai estar com a glicemia mais alta, mesmo que a gente não consuma doces e carboidratos. E isso é muito comum da gente ver. Você vai lá olhar no exame, a hemoglobina glicada tá super alto, a glicemia tá super alto, e você tem uma vida saudável, você faz exercício, você come bem, mas os seus marcadores estão alterados. A mesma coisa, o colesterol pode aumentar, o HDL pode reduzir e a pressão arterial pode até ficar um pouquinho mais alta também, tá? Não sei se alguém aqui me acompanhava da época que eu fiz o teste daqueles monitores de glicemia constante, né? E eles têm... A gente tem aqui no Brasil para diabéticos, mas a gente tem bastante fora do Brasil também. E isso era muito interessante. Às vezes eu tava em jejum, e se eu entrava numa consulta, só o fato de você estar ali no estado de alerta, ou se eu ia fazer um exercício físico, já aumentava a glicemia. Então isso é muito importante da gente entender também, porque quando a gente está num estado de estresse constante, a gente está muito suscetível a entrar num quadro de hiperglicemia, que consequentemente pode gerar ali, diabetes, mas pode piorar também acne, pode piorar o nosso humor, pode causar mais ovários policísticos e por aí vai, tá? Tem algum exame que podemos fazer para medir o nível de cortisol? Tem sim, gente. Então, e até eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa liberação do cortisol antes de falar do exame, porque isso é importante também. Assim que a gente acorda, a gente tem o que a sigla em inglês é CAR, C-A-R, que é o Cortisol Awakening Response, ou seja, a resposta de cortisol assim que a gente desperta. Essa resposta ela vai acontecer dentro de 15 minutos a 30 minutos depois da gente ter acordado. Então é logo que você acorda, já vai ter esse pico de cortisol, tá? E esse pico tende a acontecer entre as 6 e as 8 da manhã. E aí já fica uma dica aqui pra vocês. Comecem a observar, principalmente agora que talvez muita gente tá de férias ou tá com uma rotina um pouco diferente. Comecem a observar. Quando a gente tá com a rotina certinha e você acorda, sei lá, todo dia às 7 da manhã. Às vezes você se sente com uma energia melhor do que se você dormiu mais e acordou às 9, 10 da manhã. Por quê? Porque você perdeu esse pico do cortisol. Você acordou depois do pico do cortisol, tá? E quando a gente acorda ou sem fome, mesmo tendo comido há muito tempo atrás, ou demora muito pra acordar de manhã, você precisa tomar um café, você vai acordar, sei lá, 2 horas depois, é porque geralmente esse pico do cortisol da manhã tá muito baixo. Então esse é um primeiro indicativo que a gente vai olhar nos exames de sangue. A gente consegue medir o cortisol sanguíneo, mas o que é mais digamos, validado e que seria legal todo mundo conseguir medir, seria o salivar. Então, geralmente, quando faz esse exame, assim que você acorda, você coleta a saliva e você já vai ter uma medida do seu cortisol. Se esse cortisol tá baixo, a gente vai ter um parâmetro, isso já é um ponto importante. Ou se ele tá muito alto, isso já é um ponto importante. Mas a gente vai precisar acompanhar a curva de cortisol que a gente fala, que são os picos de cortisol nos outros momentos do dia. Então, geralmente a gente acompanha ali por volta das 4 da tarde, que é quando a gente tem uma leve elevação do cortisol novamente, e à noite, tá? E o que acontece muitas vezes com essa rotina diferente que a gente tem hoje em dia, principalmente porque a gente tem luz disponível, tá? Então, pensando, sei lá, antigamente, ou quando você vai para um sítio, escureceu, mesmo que tenha luz, é uma luzinha mais fraquinha. E hoje não, a gente fica exposto a uma luz super forte a qualquer momento do dia, e isso desregula muito o nosso relógio biológico, tendo impactos sim negativos para o nosso corpo.
Então, o que é comum de acontecer, e eu ver nos exames, é que às vezes o cortisol da manhã tá baixo, mas o cortisol da noite ou da tarde estão super altos. Por exemplo, se é uma pessoa que começa a trabalhar à tarde, se é uma pessoa que trabalha à noite, ou se é uma pessoa que realmente está com esse ciclo muito invertido, isso já é uma questão, tá? E por que que isso é uma questão, gente? Porque o cortisol, ele vai trabalhar se equilibrando com um outro hormônio, que é a melatonina. Quando tem cortisol alto, a melatonina vai estar baixa. Quando tem melatonina alta, o cortisol, teoricamente, tem que estar baixo. E aí a gente pega um outro problema aí muito comum da nossa sociedade, vocês podem até me contar como é que vocês estão em relação a isso, tá? É a questão da dificuldade de dormir. É a questão de tanta gente tá tomando melatonina ou tanta gente tá tomando remédio pra dormir. Até crianças, assim, sinceramente, se alguém faz isso, me desculpe, mas eu acho um absurdo da melatonina pra criança, porque isso já tá mostrando que ela tem uma desregulação do ciclo circadiano e que você está estimulando uma desregulação do cortisol dela, tá? Então, se a gente tem esse cortisol alto à noite, seja porque você tá ainda estressada, porque você tá exposta a muita luz, porque você tá trabalhando muito a sua mente naquele momento, porque você faz exercício físico intenso à noite, a gente vai diminuir essa liberação da melatonina da noite. E é à noite que as nossas adrenais, é no sono profundo, é atingindo o sono profundo que as nossas adrenais, que é esse órgão que produz o cortisol, consegue se restaurar totalmente. E muitas vezes, tomando um tranquilizante, a gente dorme, mas impede o nosso corpo de chegar nesse sono profundo e a gente nunca consegue se restaurar totalmente. Então esse é um ponto de atenção, tá? E aí uma outra questão é, dependendo da dose de melatonina que você toma, se você acorda um pouquinho groggy, se você está demorando para acordar, você provavelmente está tomando uma dose alta que está impactando no seu cortisol da manhã. E aí você já começa todo um ciclo embolado, porque a gente só vai ter uma boa produção de melatonina à noite se a gente tiver uma boa produção de cortisol de manhã. E por isso que eu já dei aquela dica simples para vocês, que é: acordou, se expõe à luz do sol. Entre em contato com a luz, porque é essa luz que vai regular o nosso relógio biológico, que é a pineal, e já vai começar a estimular essa produção do cortisol. É claro que é para essa produção do cortisol acontecer naturalmente, mesmo sem luz, mas com a luz isso acontece de uma forma mais saudável, tá? Então, essa questão da regulação da luz e escuro é uma das coisas muito importantes pra gente regular o cortisol, tá? Ó, e aí quando a gente fala, então alguém falou, tem endometriose profunda, eu tô sofrendo muito na TPM. Quando a gente fala, alguém falou de dores aqui de madrugada também, tá? Então assim, é a única causa questão de estresse? Pode não ser, tá? Mas impacta demais nesse aumento do processo inflamatório. Tem duas coisas que não são alimentos anti-inflamatórios que impactam muito na nossa inflamação. Sono, tá? Então se a gente dorme mal e tudo mais, a gente vai ter um processo de inflamação muito alto. Na verdade, são três coisas. Essa questão do estresse, você pode estar comendo super saudável, fazendo uma atividade física maravilhosa e tudo indicado, mas é uma pessoa extremamente estressada, alerta, exigente consigo mesma. Isso piora muito esse processo de inflamação. Não sabe colocar limites, não sabe parar, não sabe dizer não, né? Então isso piora muito esse processo de inflamação. E o terceiro é a questão do equilíbrio do açúcar. Ah, Pri, mas eu não como açúcar, mas, sei lá, às vezes de manhã tá comendo mamão, banana, maçã e mais 2 tâmaras. Você não tá comendo açúcar, mas você tá consumindo uma quantidade alta de glicose, ou de frutose, ou de carboidratos em uma única refeição que te dá picos de açúcar ao longo do dia. E isso não quer dizer que você precisa deixar de comer frutas, mas que você precisa equilibrar esses alimentos que naturalmente são mais doces, combinando com outros alimentos que não vão aumentar tanto a sua glicemia, tá? Então, quando a gente fala de qualquer tipo de doença inflamatória, endometriose, acne, entraria aqui como doença inflamatória, depressão, osteoporose, dores, né? A gente tem sim que olhar muito para isso, e a primeira coisa que vocês têm que conseguir fazer é dormir bem, porque isso já vai melhorar muito o processo de recuperação de vocês, tá? Por que a gente geralmente não consegue dormir bem? Por conta dessa questão da luz, da exposição da luz que eu falei para vocês. Geralmente a deficiência de nutrientes também é muito comum. Magnésio, cálcio, ferro, vitaminas do complexo B, tudo isso pode impactar nessa dificuldade de dormir bem. E porque comumente quem acorda cansado consome algum tipo de estimulante,
estimulante mais comum no mundo, café, né? E aí, dependendo do seu metabolismo, dependendo dos seus hormônios, dependendo do nível de cortisol que você tá, esse café impacta no seu sono, mesmo que você tenha consumido muitas horas antes de dormir. Então, isso é um ponto bem legal pra gente olhar também, tá? E aí, a Giovana até fez uma pergunta. É por isso que o celular desregula o sono, por isso. Até tem, eu posso depois colocar ali no celular, na configuração, tem como vocês colocarem a tela no modo azul. Isso já diminui muito a luminosidade, o modo de liberar essa luz. Até vai ficar um pouquinho alterado as cores que aparecem ali no celular, tipo rosa às vezes fica meio laranja e tudo mais, mas tranquilo. Então isso já minimiza um pouco, mas realmente a exposição a qualquer tipo de tela, por isso que afeta assim o sono, tá, Giovana? Então, lembre que a gente tem esse estímulo logo pela manhã. Depois de meia hora que você acordou, o seu cortisol já vai começar a reduzir. Então, de 30 minutos depois que você acordou a 2 horas depois que você acordou, ele já vai começar a reduzir. E aí, uma outra característica de cortisol desregulado é... Você acordou às 8 e lá pelas 10 da manhã você começa a sentir um cansaço, uma coisa meio assim que suga a sua energia. Isso é bem característico também de um cortisol desregulado. Porque você não teve um cortisol que foi alto o suficiente para te manter bem até o final da manhã ou até o final do dia, tá? Não sei se vocês já sentiram isso. Então, geralmente, ali próximo do almoço, a pessoa já sente um cansaço muito grande, tá? E aí a Sara fez uma pergunta bem legal, ó. Comer toda hora também faz a insulina não parar, né? Perfeito, tá? Então, o que é considerado saudável, tanto para a questão da insulina, quanto para a questão do intestino? A gente precisa de um descanso também, de não ficar comendo toda hora, porque o intestino tem eu falo, imagina que é como se fosse uma mangueira, assim, depois de uma festa, você vai lá e joga uma mangueira no chão com água para limpar tudo. Com o intestino acontece mais ou menos a mesma coisa, que é o complexo migratório motor. Então você terminou de comer, ele fica ali, contraindo para ir para frente todos esses resíduos. E isso acontece cerca de 90 a 120 minutos depois da gente ter comido. Então, se você comeu, e aí daqui uma hora você faz um belisquinho, e aí depois você faz outro belisquinho, e aí depois você faz outro belisquinho. Então, tanto você está estimulando essa liberação de insulina, às vezes você nem está consumindo um alimento que libera tanta insulina. Sei lá, você está comendo um ovo, uma carne, uma castanha. Mas, pro intestino, isso também não é tão interessante, porque ele não se limpa totalmente. Então, essa questão da gente dar estabilidade pro nosso corpo é muito importante, tá? Quem ouviu já as outras lives, eu já falei dessa questão da estabilidade, né? Então, se a gente pensar na mulher, por exemplo, a gente tem momentos do nosso ciclo menstrual que o cortisol tende a ficar mais alto e momentos que do nosso ciclo menstrual o cortisol tende a ficar mais baixo. Me falem o que vocês sentem, tá? Mas eu vou falar aqui que eu vi nos estudos e o que eu vejo de relatos também, que eu já senti comigo. Então, o que se fala nos estudos é que na primeira fase do ciclo, a gente tende a estar com cortisol mais alto, principalmente na ovulação. Então, geralmente, muitas mulheres relatam, vai depender do momento que essa mulher tá, mas se é uma mulher que tá mais pra cansada, vai ser o momento do mês que ela vai conseguir fazer alguma coisa. Que ela vai colocar as coisas em dia, vai andar com as coisas da vida dela. Se é uma mulher que já tá muito agitada, é o momento que ela fica extremamente eufórica e não consegue dar foco em nada. Ela fica pulando de atividade em atividade, ela fala demais, ela fica extremamente eufórica. Que daí ela reconhece isso como um quadro de ansiedade, tá? Depois desse momento, passou para a segunda fase do ciclo, a tendência é o nosso cortisol reduzir. E o que eu observo nas mulheres que já estão com o cortisol mais para baixo? Um extremo cansaço na segunda fase do ciclo, um extremo cansaço antes da menstruação. Então, algumas já me relataram, por exemplo, que parece que é um interruptor que desliga e de repente ela não consegue fazer mais nada. Uma outra pessoa também me relatou que ela de manhã tinha muita dificuldade para acordar, mudava ali a fase do ciclo, já começava com esse extremo cansaço. Então, geralmente, esse cansaço extremo tá ligado a um processo de estresse, provavelmente um processo de estresse mais de longo prazo. E talvez você esteja usando essa única energia que você tem ao longo do mês de uma forma exagerada na primeira fase do ciclo, tá? Então, realmente a gente tem que entrar aí usando as ervas que a gente chama de adaptógenos, né? Então, paraque de ginseng, rhodiola rosa, ashwagandha, ginseng siberiano. A gente tem uma série de ervas adaptógenas que a gente usa dentro da nutrição
para dar uma equilibrada e principalmente repor nutrientes, porque senão a gente nunca consegue sair desse ciclo, tá? Ó, a Polina falou, eu percebo que quando durmo muito mal, no dia seguinte estou com muitas dores no corpo, especialmente nas articulações. Isso é muito característico de quem tem dor no corpo, tá? E essa questão do dormir mal, naturalmente a gente já fica resistente à insulina. Então, se você dormiu bem e come um bolo, a sua glicemia vai subir X. Se você dormiu mal e come um bolo, a sua glicemia vai subir 2x. Só de você ter dormido mal, você já tem mais açúcar circulando no corpo, tá? E aí, pra quem tem cortisol baixo, ou de manhã, ou como um todo, gente, o que a gente olha muito é pra repor esse corpo como um todo. Geralmente, que eu observo, tá? E até lá nos ciclos a gente tem também os questionários, eu vejo que geralmente quem responde para cortisol baixo tem os outros hormônios baixos. Então, estrógeno baixo, testosterona baixa, vitaminas e minerais todos baixos. Então, é aquela pessoa que realmente está em uma depleção energética e que ela precisa repor. Essa pessoa não é a pessoa que pode, por exemplo, fazer dieta low carb. E às vezes ela até tá com uma gordura abdominal ali que tá incomodando ela por conta desse estresse de longo prazo, mas ela não pode entrar no processo de restrição. Vai ser péssimo para ela fazer dieta cetogênica. Ela não pode fazer atividade física de alta intensidade, tá? Eu até não sei se a Luísa tá aí ainda, mas eu vi que ela comentou aqui. E a Luísa, foi uma das pessoas que passou por isso. E eu lembro até da descrição dela, ela falou, olha, tive um processo na minha vida, ganhei 10 quilos de peso, tô fazendo atividade física todo dia, tô fazendo dieta, tô até usando alguns medicamentos para me ajudar com o humor, mas não tô emagrecendo. E esse é um exemplo muito clássico das mulheres, às vezes, principalmente na menopausa, ou mulheres que estão no processo de restrição, elas não conseguem emagrecer justamente porque elas estão restringindo demais e elas não estão repondo esses nutrientes que ela precisa. E aí o corpo entende que ele está em um estado de estresse novamente, porque não tem comida suficiente, não tem nutriente suficiente. E aí ele bloqueia tudo. E aí a tireoide também começa a reduzir, tudo fica, né, sem movimentar, sem energia, tá? E a gente, sono de má qualidade no climatério, como melhorar, né? Então essa questão do sono, esse é o pulo do gato, né? Como melhorar? Você falou que é ótimo, mas o que eu faço pra melhorar? Então assim, gente, no climatério a gente vai começar a ter uma queda da progesterona. E com essa queda de progesterona a gente tende a ter mais dificuldade de dormir também, tá? Então novamente eu entro muito defendendo aqui os fitoterápicos, o Vitex, o Dong Quai, que são fitoterápicos que imitam essa progesterona. Pode ser uma das alternativas pra gente começar. Mas, novamente, alguns nutrientes, então principalmente vitamina B6, magnésio e taurina, vão ajudar muito a induzir essa onda de sono. Desde que o resto esteja equilibrado. Por exemplo, se você tá tendo uma refeição no jantar, que tá dando um pico de insulina ali, você vai acordar no meio da noite. Se você tá totalmente desregulada nessa questão da luz, você também vai ter uma dificuldade de dormir mais. Se o processo de detoxificação tá todo depletado, você toma muito café ao longo do dia, também vai impactar, tá? Então, os nutrientes, os suplementos ajudam, mas a gente tem que trabalhar nessa base como um todo, tá bom? Então tá, e aí deixa eu seguir aqui meu roteirinho pra ver se tem mais alguma coisa legal pra falar pra vocês. Então essa é a liberação natural, e aí a gente tem os momentos que a gente tem o desequilíbrio. Então, ou cortisol muito alto ou cortisol muito baixo, tá? Vai ter uma diferença de conduta para cortisol alto e cortisol baixo? Vai. Como que vocês vão entender se vocês estão no cortisol alto ou no cortisol baixo? O cortisol alto geralmente é a primeira fase do estresse. Até se alguém quiser eu dar um exemplo aqui, mas eu vou pensar em alguns. Então, por exemplo, você entrou no emprego novo, tem filhos em casa, tá se planejando para sair de viagem. Então, é aquele momento que você, assim, tô dando conta, vamos lá. E você até sente uma certa energia elevada. Às vezes você tem uma dificuldade de relaxar à noite, porque você se sente cansada, mas você não consegue descansar, você não consegue relaxar. Então, é aquele momento que realmente a gente tá na luta. Você tá ali lutando, tá? Se isso for por uma semana e acabar, tudo bem, você resolveu as suas coisas e as coisas acabaram. A questão é, geralmente isso não é por uma semana. Comumente isso se prolonga por anos, tá? E quando isso se prolonga por anos,
é como se você fosse andando num carro que tá com pneu murcho. Ele até dá conta de ir por um tempo, mas depois esse pneu rasga totalmente e o carro não dá mais conta de andar. Então, essa energia, ela reduz e a gente passa de um cortisol alto para um cortisol baixo. Quando que é esse momento do cortisol baixo? É o momento que você acorda e demora para levantar. É o momento que você se sente cansado ao longo do dia. É o momento que as coisas que você fazia antes parece que nada te dá mais prazer, tudo fica muito difícil. É o momento que você pode ter mais fraturas ósseas também. É o momento que você pode ter mais secura vaginal, tá? Então, tem alguns... É muito parecido realmente com o processo de depressão. E aí, acho que até vale entrar nesse tema que é... Quando a gente passa por um estresse ou muito intenso ou de longo prazo, a gente afeta muito a química do nosso cérebro. Como que a gente afeta? A gente reduz a produção dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, norepinefrina, tá? A gente reduz uma área que chama hipocampo, que está ligada às emoções. E a gente diminui a nossa capacidade de formar novos neurônios. Então, literalmente, o cérebro encolhe. O cérebro murcha. E com isso, vai ficando mais difícil de sair desse processo de estresse, porque agora você não tem mais a motivação que você tinha antes, você não tem mais a serotonina que você tinha antes. E como que a gente sai disso? Porque cada vez você vai ficar olhando mais pro ponto negativo das coisas e tem dificuldade de resolver, né, as pequenas coisas que surgem no seu dia a dia. Então, por isso que vale muito a pena, se você já teve ou sente que tem um diagnóstico de depressão, às vezes sente, será que é isso que está acontecendo comigo ou não? É você entender se você já passou ou está passando por esse período de estresse, tá? E aí, qual que é o meu olhar da nutrição dentro disso? Dentro da nutrição, a gente trabalha muito com aminoácidos para recuperar esses neurotransmissores. Então, em alguns casos, triptofano, em alguns casos, os precursores, o 5-HTP, a tirosina, os precursores do GABA, né? Então, a fosfatidilcerina. Então, a gente trabalha muito com os aminoácidos para restaurar esses neurotransmissores. E junto disso, a gente vai trabalhando com outros fitoterápicos que vão diminuir o estímulo do estresse. Ele começa aqui, o cérebro percebeu o estresse, ele manda o sinal para as adrenais. Percebeu o estresse, sinal para as adrenais. Então, isso continua. Às vezes o estresse acabou e ele tá lá, manda o sinal para as adrenais. Então, é isso que às vezes a gente atua dentro dos fitoterápicos, tá? Se uma pessoa em algum momento decidir junto com o profissional dela que ela precisa entrar com um antidepressivo, algo que atua nos neurotransmissores, ok, eu falo, às vezes a gente precisa realmente de bengalas para passar por momentos da nossa vida, desde que estejam sendo considerados esses outros contextos. Senão você vai estar sempre na bengala e nunca vai se fortalecer o suficiente para voltar a andar com as próprias pernas e ter a sua energia de volta, tá? Então acho que esse é um ponto bem importante. Mas a gente entender que essa cognição, a perda de memória é muito comum, né? Essa habilidade mesmo mental reduz. E qual que é uma questão muito importante aqui? Então, às vezes a gente tá fazendo, sei lá, um trabalho criativo, ou você tá fazendo uma tese de doutorado, e você tá tão estressada que você sente que o negócio não flui. Mas como você tá estressado, você tá tensa com o prazo e tudo mais, você não consegue parar também. Então fica essa roda, o seu cérebro tá diminuído porque você tá estressada, mas com o cérebro diminuído você não consegue fazer um bom trabalho. Então fica muito mais difícil de fazer aquele trabalho. E realmente é o momento, às vezes, a gente se ligar e falar, tá, eu preciso mudar algo aqui na forma como eu tô conduzindo as coisas, eu preciso entrar com algum suporte, reposição de nutrientes para conseguir dar passos à frente, senão a gente fica patinando ali no gelo, tá? Eu não sei se alguém já passou por isso, se sentiu isso, mas acho que esse é um ponto bem importante da gente saber que acontece, tá bom? Tá, alguém melhorou aqui do ganho de peso. A questão de não fazer lanche no meio da manhã ou da tarde. Se você come muito cedo, eu acho que não é obrigatório não fazer lanches, tá? Mas que você dê pelo menos essas 3 horas de intervalo. O que acontece muito é que boa parte das pessoas que não tiveram esse aprendizado da nutrição, elas não conseguem ficar 3 horas de intervalo porque elas não estão fazendo uma combinação certa, não estão comendo o suficiente para se saciar. Então, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, de combinar banana, mamão, maçã, um monte de fruta, né? Para algumas pessoas isso sustenta, mas para a maioria
isso não vai te sustentar por 3 horas. E aí você vai falar, mas eu sinto fome toda hora. Você sente fome toda hora porque você não tá comendo, a refeição não tá sendo completa. O que precisa ter uma refeição para te dar estabilidade de glicemia? Precisa ter fontes de fibra, precisa ter proteína, gordura. Então, vamos lá. Vamos pegar, ao invés de banana, maçã, 3 frutas doces, vamos pegar uma fruta doce e uma fruta azeda, colocar aqui um pouco de farelo de aveia, algumas castanhas para complementar. A gente pode fazer ou um omelete para acompanhar, ou a gente pode fazer uma quantidade de castanhas com aveia que já dê um suporte proteico e ela fique mais estável. Então, só de fazer essas combinações, né, que a gente fala da modulação glicêmica, a gente traz muito mais estabilidade e você consegue ficar 3 horas sem comer, tá? Quando a refeição é boa, é completa, a gente tem que conseguir ficar esse tempo sem comer tranquilo, tá? A fome toda hora, menos tempo disso já é um indicativo que a refeição não tá legal, tá bom? Deixa eu ver aqui que vocês... chá de Vitex é mais difícil, né? Mas eu sei que acho que tem na Chá e Cia, tá? Eu acabo usando muito também os suplementos, as tinturas. Adaptógenos por lactantes, geralmente não. Tem que ter um cuidado ali na prescrição, tá? Quem amamenta realmente, gente, assim, precisa ter um cuidado de fazer os exames, olhar a reposição de nutrientes, tá? Por isso que eu passo também indicação de exames, que não é pra você saber ler exames, mas é pra você ter uma noção de peguei o exame, foi pedido tudo que eu precisava, tá realmente bom só porque tá dentro da referência ou não? Ou tá faltando alguma coisa? Então a gente tem que ter essa noção, senão a gente fica achando sempre que tá super bem de saúde e tá se sentindo mal, e não é bem isso, tá? Pra quem não tem útero, se só em termos de estresse, eu acho que não. Tá, então esses são alguns dos... Como controlar o cortisol? Ótima pergunta, Manuela. Como controlar o cortisol na sua adrenal? Manuela já deve estar mais informada ali, que tem os diferentes tipos de ovários policísticos, né? Então, existe um tipo de ovário policístico que ele é muito ligado ao estresse, onde a gente tem aumento de um hormônio que é o DHEA. E aí você vai fazer lá, você às vezes nem tem resistência à insulina, às vezes nem tem a testosterona alta, não tem as outras características, mas tem esse aumento do DHEA. E aí entra muito em tudo isso que a gente falou, tá? Eu vou falar mais pro final algumas coisas pontuais assim do que a gente fazer, mas reposição de nutrientes, adaptógenos, essa questão de mudar realmente o ritmo de vida, tá? Mas realmente os adaptógenos aí vão ser essenciais, tá bom? Qual tipo de magnésio suplementar? Tem vários tipos e vários tipos podem dar certo, tá, gente? Mas o que eu geralmente uso é mais magnésio quelado, magnésio glicina. O magnésio taurato, ele é muito usado também para questão de estresse. O magnésio citrato, geralmente para questão de dores. Magnésio inositol, geralmente ajuda a dormir, tá? Então é só o tipo que ele é combinado. Tá bom, a crise de pânico surge no cortisol alto ou baixo? Geralmente mais pro cortisol alto, tá? Que é um momento de muita energia ali. Legal, ó. A Letícia falou, né? Esse olhar da depressão. E é isso, gente. Não tem problema a gente usar o remédio desde que a gente tenha noção que ele é pontual. Ele é pra ajudar a gente a sair daquela situação e a gente atuar pra sair daquela situação. Se a gente não atuar pra sair daquela situação, a gente vive nele, tá? E aí tem uma coisa muito legal que ajuda a controlar o estresse, principalmente em nós mulheres. E que não é de tomar, nem de cápsula, que é de fazer, que é a liberação de ocitocina. Vocês já escutaram sobre ocitocina? Então, a ocitocina é um hormônio liberado quando a gente tem contato com outras pessoas, quando a gente abraça, quando a gente tem orgasmo, quando uma mulher amamenta, ela tem liberação de ocitocina. E nas mulheres, essa presença da ocitocina parece ser ainda mais importante na redução do estresse. Então, quando você sai com uma amiga para conversar, você literalmente está tratando o seu estresse de uma forma muito legal mesmo, tá? Quando você assiste uma série engraçada, ao invés de assistir uma notícia ruim, você também está tratando o seu estresse. Então, acho que o caminho aqui é a gente descobrir pequenas coisas que nos tiram daquela tensão extrema e permitir que elas aconteçam. Porque geralmente uma pessoa estressada vai falar, eu não vou parar aqui agora de trabalhar
para ir no encontro. Eu não vou parar aqui de trabalhar para assistir um negócio. Eu tenho que render a todo momento, eu não tenho tempo para nada, eu só posso fazer coisas extremamente produtivas. Então, quando a gente coloca isso na nossa vida na forma de tratamento, isso pode ser algo muito legal pra gente melhorar a adesão a essas coisas simples da vida, tá? E aí tem um estudo bem legal, não sei se alguém aqui conhece um psiquiatra, acho que ele é um psiquiatra que chama Dr. Gabor Mate. Ele tem um livro que é Quando o Corpo Diz Não. Ele tem outros livros também, ele fala muito de autoimunidade. Mas ele traz um exemplo muito legal, que é, ele compara mulheres que passaram por câncer de mama, tá? Então, o que ele mostra? Se a mulher passou por um estresse isoladamente, isso não aumentou significativamente a chance dela ter risco de câncer de mama. Tô falando do estudo dele, tá, gente? Não sei se existem outros estudos. Mas, geralmente, um estresse grave aumenta o risco para todos os tipos de doença quando é de longo prazo. Mas o que ele fala é, se ela só teve estresse, não aumentou significativamente o risco para câncer de mama. Se ela só estava sozinha em uma situação, se sentindo isolada, não aumentou o risco significativamente para câncer de mama. Mas, se ela passou por uma situação estressante sozinha, aumentou em 9 vezes o risco. Então, isso eu acho muito legal, que é passar pelo estresse isolada, sozinha, e aí a gente viu isso muito na pandemia, né? Ou sem contato algum, nem que seja com um animal, com um pet, com qualquer pessoa, aumenta muito mais o nosso estresse. E nesse estudo eu acho muito legal como fica claro aí a importância da ocitocina nessa nossa modulação do estresse, tá? Então acho que esse é um ponto bem legal da gente entender. E aí agora, gente, a gente vai passar para uma parte que é de entender quais são os estressores internos do nosso corpo. Até aqui tudo bem? Me falem se vocês ficaram com alguma dúvida. Se entenderam mais ou menos o conceito do cortisol. O que vocês já anotaram aí para fazer? Já rabiscaram? Que tem que atuar, que tem que mudar, ou que talvez isso não esteja legal, tá? Aí vocês vão me contando, depois eu quero ler. Mas a gente vai partir agora porque pode nos estressar internamente. Então, no geral, a gente fala desse estresse externo, né? Considerando aí, dei bastante exemplo do trabalho e tudo mais. Então, esse seria um estresse mais psicológico, ou às vezes um estresse emocional, quando a gente tá, né, sob abuso emocional, digamos. Mas a gente pode ter também o estresse fisiológico. O que seria o estresse fisiológico, tá? Em casos mais graves, digamos, você passou por um acidente, você quebrou algum membro, você se cortou, se queimou, você está sob estresse. Você pegou um vírus, um Covid, você está sob estresse, o seu corpo está lutando. O que seriam os casos menos graves, constantes, gente? Então, por exemplo, a presença de parasitas e fungos, tá? Toda hora você está com infecção fúngica, ou você tem parasitas ali consumindo seus nutrientes. Isso pode até ser uma característica de um cortisol alto matinal, sem fatores claros de estresse. Então, só o cortisol matinal é alto. Sempre vale a pena ver se tem essa possibilidade, tá? Não necessariamente vai ser isso. Analise tudo a curva, veja o contexto, mas se tudo foi eliminado, isso pode ser uma possibilidade. A gente pode ter as alergias alimentares como fator estressor. Então, um dos casos, por exemplo, de você ter uma sensibilidade a algum alimento, mas isso assim você sabe, você acaba consumindo, toda vez que você consome você toma um anti-histamínico. Ou até o caso das meninas lá que a gente já falou, da sensibilidade à histamina, né? Então, eu tenho um processo alérgico que está sempre ativo. A histamina por si só já depleta muito a nossa energia, mas o seu corpo também está toda hora lutando para ele voltar para uma homeostase. Então, o estresse fisiológico geralmente é o que tira muito a gente do nosso equilíbrio, porque o nosso corpo está sempre trabalhando para a gente voltar para uma homeostase. E quando a gente sai muito desse equilíbrio, ele vai ter que trabalhar demais e isso vai desgastando muito as adrenais também, tá? Então, essa questão da possibilidade de ter essas alergias também é um processo. Toxinas ambientais. Então, hoje em dia, top toxinas, eu acho que é realmente a questão dos plásticos, que a gente não consegue se livrar totalmente, mas a gente consegue evitar. Desde você não usar a sacolinha de mercado quando você vai fazer compra, você levar uma sacola de casa, você usar uma caixa, porque isso já reduz a longo prazo o nosso contato com o plástico.
mas a questão de esquentar a comida dentro do pote de plástico, a questão de, às vezes, produtos que têm uma maior quantidade de gordura, né, estarem no plástico. Então, se a gente pensa, sei lá, num iogurte que é super gorduroso dentro do plástico, no creme de leite, alguma coisa assim, sempre vai ter mais contato com essa questão do plástico, tá? A água também nas garrafinhas plásticas, né? Então, tudo isso, tá? A restrição de sono que a gente já falou é a questão das flutuações glicêmicas. Então, o estresse pode causar um desequilíbrio da glicemia, mas o desequilíbrio da glicemia, você ficar comendo sempre errado, toda hora, beliscando o dia inteiro, comendo tarde da noite, isso já pode gerar também uma alteração do cortisol por si só, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Qual o valor ideal do cortisol sérrico e salivar? Eu tenho de cabeça o sérrico, eu não tenho de cabeça o salivar porque são várias unidades de medidas que eles usam, tá? Então, geralmente eu até tenho minha colinha aqui, que é a mesma que as alunas recebem, mas o cortisol sérrico precisa estar ali acima de 12 e abaixo de 24, no geral, tá? Shot das adrenais. Quem tem gastrite faz só suco de laranja e psyllium ou ainda precisa do limão? Não, pode tomar o limão também, com certeza. E aí vai mais pra água de coco, tá? Se puder. E aí, quem já viu aqui o shot das adrenais, é claro, gente, que o shot não vai recuperar uma pessoa que tá num estado de estresse de longo prazo, que tá num burnout, tá? Mas ele é importante porque ele tem um dos nutrientes que a gente mais depleta quando a gente tá com o cortisol já muito baixo, já tá totalmente depletado. Então falta potássio, daí na água de coco a gente tem muito potássio. Em alguns casos falta sódio, tá? Então, às vezes aquela pessoa que precisa de água o tempo todo, que tá muito cansada, às vezes essa reposição de sódio é muito importante também, isso é bem facilmente medido no sangue. E aí a questão da vitamina C, né? E aí tem outros nutrientes também, o magnésio e tudo mais, mas repor esses minerais principalmente falta muito. E a gente muito facilmente fica consumindo poucos alimentos ricos em potássio no nosso dia, tá? A gente tem uma demanda de potássio bem alta. Água de coco, banana, abacate, melão, mesmo você comendo todos esses alimentos, dependendo de como tá a sua demanda de estresse, às vezes pode ainda assim ser que está deficiente, tá? Então a gente sempre faz essa reposição desses minerais como primeiro passo na questão do estresse, tá bom? E aí o que vocês precisam fazer, então? Então peguem aí pra gente anotar, pra vocês, a gente compilar tudo que a gente falou hoje, tá bom? Então, identificar em que estágio você tá. Você se identifica no primeiro estágio de estresse ou no segundo estágio de estresse? Mais cortisol alto ou cortisol baixo? Ah, Pri, eu me identifico nos dois. Pode acontecer. Pode ser que você esteja com o cortisol da manhã super baixo e o cortisol da noite super alto, tá? Mas você precisa identificar onde você possivelmente tá. Claro que a gente tem questionários mais específicos, eu mencionei aqui alguns exemplos, mas provavelmente vocês já devem ter uma noção, tá? Segundo, quando que esses sintomas começaram? Foi quando eu entrei nesse emprego novo, foi quando eu mudei de cidade. Desde que eu me conheço por gente, eu sou uma pessoa estressada, tá? Isso é um ponto bem legal não, mas bem importante, porque existem esses estudos, eles chamam de ELA, então Early Life Adversity, então adversidades antes dos 15 anos. Pais separados, pais alcoólatras, viveu em um país que tinha guerra, tudo isso infelizmente impacta a longo prazo, parece impactar a longo prazo a nossa sensibilidade ao estresse, aquela pessoa que fica em estado de alerta sempre. Inclusive, uma das características quando a gente tá no estresse é se assustar muito facilmente, né? Eu já vivi isso, tipo, sei lá, uma vez encostou um fio da minha perna, eu saí gritando achando que era um bicho. Então, a gente se assusta muito facilmente quando a gente tá no estado de estresse. E aí o que eles mostraram em um dos estudos que eu li ali é essas pessoas, quando criança, passaram por essas adversidades e elas eram conduzidas a fazer uma fala em público. As que tinham passado por essas adversidades sofriam mais, tinham uma elevação maior do cortisol. Então, às vezes, você ficar suando frio para qualquer situação, de você ir falar com alguém, de você fazer uma apresentação no trabalho, quer dizer que você tem uma elevação do cortisol ali mais alta naquele momento, tá? E aí eu acho que uma das coisas do estresse é a gente não se sentir vítima
da situação ou do que a gente viveu. A gente sempre pensar, não só para o estresse, mas para tudo, né? O que eu posso fazer? E podem ser feitas muitas coisas. Então, dentro desse contexto que eu estou, mesmo que eu tive uma diversidade na minha infância e isso me machuque de diferentes formas, dentro desse contexto que eu estou, o que eu posso fazer? Eu posso repor nutrientes, eu posso trabalhar para melhorar meus neurotransmissores, eu posso conversar e fazer terapia sobre isso. Então, a gente sempre tem que atuar no que a gente pode estar fazendo, tá? Aí, ó, a Poli falou que se assusta demais. Tá? Então, isso é uma pessoa, tá? Estado de alerta. Você tá em estado de alerta para isso, mas às vezes você está em estado de alerta para tudo. Isso, lembrando aqui de uma fala também de uma outra mulher, eu cuido dos meus filhos, meu marido trabalha, fica meses fora de casa, eu tô em estado de alerta o tempo todo. Eles dormem a noite inteira, mas eu estou em estado de alerta, né? Então, isso é muito comum. Tinha até uma comparação sobre isso também, falando novamente dessa questão de parentalidade. Então, como as mulheres ficam em um estado muito mais de alerta com o bebê, com o filho, do que os homens. E às vezes a gente, né, às vezes nunca mais muda totalmente isso. Então, isso é uma questão, às vezes, pra gente olhar também, tá? Esse estado de alerta, às vezes a gente pode ir trabalhando aos poucos. Tá bom? Tá. Agora, eu não vou responder perguntas que estão muito fora do tema, tá, gente? Qualquer coisa, depois vocês... Tá. Quando a gente consegue, então a gente conseguir identificar isso é um ponto muito importante, tá? Terceiro ponto, daí realmente checar os níveis nutricionais. Então começa fazendo o exame lá de sódio, de potássio, do seu cortisol salivar, da sua B12, do seu zinco, tá? Então checar esses níveis nutricionais e trabalhar repondo neles. Até por isso que lá no Reset, dentro dos ciclos da mulher, eu faço essa sugestão de suplementos, eu falo, os suplementos são totalmente opcionais, mas eles sempre vão acelerar o resultado. A gente consegue recuperar com a alimentação? Consegue, vai demorar mais tempo, mas consegue. Dependendo do caso, não, tá, gente? Só com a alimentação, dependendo do caso, a gente não consegue, a gente precisa realmente dos suplementos. Mas é um primeiro passo pra gente acelerar já isso, senão tudo fica bloqueado, né? E aí atuar no cérebro, a gente entender se tem essas deficiências de neurotransmissores e fornecer nutrientes. Ah, Pri, mas eu como bem. É muito fácil a gente ter deficiência, por exemplo, de triptofano. Às vezes a gente até consome uma quantidade de triptofano boa, mas tem uma desbiose intestinal, então esse triptofano não é convertido em serotonina, tá? Então por isso que a gente atuar sempre no todo faz muita diferença, tá? Já falo do jejum aí, quem perguntou. E aí uma coisa muito legal, gente, o que melhora a nossa resiliência ao estresse é a progesterona. Então, se a gente está produzindo progesterona, a gente tem uma melhor resiliência ao estresse. Quando que a gente não vai estar produzindo progesterona? Quando a gente toma anticoncepcional, à base de hormônios, a gente não produz nada de progesterona. E no período ali da perimenopausa, então não na primeira fase, mas a segunda, na terceira fase, o que todas nós vamos passar, a gente vai perdendo a progesterona. E é quando a gente se vê irritada, não se reconhece mais, porque você está perdendo a progesterona e você não está conseguindo mais lidar com o estresse. Então, por isso que a gente saber o que fazer nessas horas para amenizar essa situação e equilibrar ela ajuda muito, tá? E aí, o que ajuda além dos adaptógenos, dos suplementos que eu falei, tá? Então, uma das coisas que é muito repetida nos exames, exercício e meditação. Exercício e meditação, para melhorar a longevidade, para reduzir estresse. Meditação é até, acho que, mais estudada para essa questão. E aí até vocês me contem a experiência de vocês, mas quando a gente tá estressada, pode ser muito difícil a gente fazer meditação, tá? Eu mesma ainda não tenho o hábito de fazer sempre, mas hoje eu consigo fazer mais fácil, por exemplo, sei lá, se eu acabei aula de yoga, né? Alguma coisa que eu já me movimentei. Mas os estudos falam muito, eu acho que por isso que é um treino. Mas se você se sente como eu, né, quando você está passando por um período de estresse e não consegue meditar, as respirações do dia a dia, ou prestar atenção, às vezes 5 respirações profundas que você dá, eu já sinto diferença, tá? E aí, no caso da atividade física, gente, não é ir fazer uma atividade física extenuante, o que pode também aumentar o nosso cortisol. Então, o que eu reforço muito é, você tá com cortisol baixo ou com cortisol alto, não vai ficar fazendo crossfit todos os dias, não vai querer correr 10 km todos os dias, não vai querer fazer exercício em jejum, você só tá zoando mais o seu corpo, tá? Então, geralmente pode ser um treino funcional, é um treino que você
não vai ficar extremamente dolorido no dia seguinte. Você até pode sentir que o seu músculo trabalhou, mas você não tá ali, tipo, não consegue nem se levantar da cadeira e se sente muito exausta depois. E, inclusive, se sentir exausta depois da atividade física é um dos sinais de cortisol desregulado. A gente deve sair da atividade física se sentindo mais energizada e não exausta, tá? Então, para quem é muito preocupado com a saúde, tá sempre fazendo o melhor que pode, se você tem essa característica, talvez você esteja depletando o seu corpo por estar exaurindo demais ele e não respeitando esse descanso, tá? Mas para quem não faz nada, comecem a fazer, aproveitem o começo do ano ali para colocar dentro da listinha de execuções. E às vezes não precisa, gente, eu tento trabalhar muito isso na mudança de hábitos, assim, quando eu falo com as mulheres, mas não precisa ser você se matricular na academia e trocar sua roupa e ir uma hora pra academia. Se você não faz nada, 10 minutos de algum tipo de movimento 3 vezes ao dia, tem alguns estudos que mostram que é equivalente a fazer 30 minutos direto. O que pode ser esses 10 minutos? Você tá no seu trabalho, e até teve uma pessoa que eu acompanhei recentemente que foi muito legal, que eu falei pra ela, ó, ao invés de você ficar comendo o docinho aí que você tá estressada, desce as escadas, vai dar uma volta no quarteirão. E ela começou a fazer isso, subir e descer a escada e ia dar uma volta no quarteirão um período do dia da tarde dela. E foi muito legal. A última vez que a gente se conversou, ela tava assim com outra energia, ela tinha emagrecido, então isso foi muito legal, tá? Então, se pra você o contexto de se movimentar todos os dias, você ainda tá no sedentarismo, começa pequeno, mas começa. Falo, às vezes você tá sentada, mexe a panturrilha, faz agachamento na patente antes de tomar banho, qualquer coisa de movimento, tá? Pra você começar esse movimento. E principalmente quando você tá estressado, não tá fluindo mais, tá com a cabeça borbulhando, vai dar uma volta, tá? Então isso ajuda muito a gente a baixar, inclusive a glicemia, que geralmente tá alta por conta do cortisol, tá bom? Eles falam muito da questão que eu já mencionei, então, de dar risada, e isso atua muito no nervo vago, né? Então, o nervo vago é um nervo que controla todos os órgãos do nosso corpo. Acho que a maioria aqui dos viscerais, talvez eu esteja falando errado, tá? Mas ele é um nervo muito importante, está muito conectado também com essa capacidade de a gente ativar o nosso sistema, que a gente chama de parasimpático, que é o sistema pra gente parar. A gente só consegue digerir bem uma comida quando a gente tá com esse sistema do parar ativado, tá? Então, dar risada, fazer gargarejo, começar um banho quente, depois terminar ele frio, são todas coisas que podem ativar esse nervo vago. Eu acho que dos mais fáceis de fazer, ao invés de tomar um banho frio, dar risada e assistir uma coisa engraçada, se abrir pra isso, pode ser uma coisa bem legal, tá? A questão de dormir cedo, dormir nos horários, né, então, antes das 10 da noite, desculpa, e evitar a luz, tela, computador, ir no shopping, luz muito forte de casa, qualquer coisa. Pelo menos 2 horas antes. E se o seu quarto não é escuro totalmente, deixe esse quarto escuro. Compre um blackout desses que gruda no vidro. Deixe esse quarto mais escuro possível. Apague todas as luzes de coisinhas que tem, telas e tudo isso. Porque isso é muito necessário para você produzir melatonina e glutationa, que é o antioxidante mais importante do nosso corpo. Além do hormônio do crescimento, que só são produzidos quando a gente está no sono profundo. Tá bom? E a questão da música também. E aí, da parte de alimentação, 2 coisas alimentares que pioram muito a questão do cortisol. Alguém aqui já sabe o que é? Quem já viu minhas outras lives? Varrer a casa, faxinar, conta como atividade física. Conta como atividade física, mas não necessariamente exercício físico, tá? Até a Thalita me explicou isso. Então, atividade física é qualquer coisa que você está se movimentando. Já conta como movimento. Claro que dependendo da intensidade dessa varrida, né? Mas geralmente não é um movimento que aumenta muito o seu batimento cardíaco, mas já é um movimento. Qualquer coisa que não, né, além de estar sentada, já é melhor, tá? Vamos ver se alguém sabe que 2 alimentos que aumentam muito o nosso cortisol. Ficar bocejando enquanto faz exercício pode ser algum tipo de sintoma? Também pode ser, tá? Pode ser uma falta de circulação e oxigenação como um todo. Mas é isso, se você se sente muito cansada depois, se durante o exercício você já tá bocejando, pode ser uma questão do cortisol para baixo mesmo, você já tá totalmente sem energia, tá? Mas eu pensaria muito nessa oxigenação cerebral. Teoricamente, no exercício nosso cérebro tá oxigenando. E por que você tá bocejando ali? É porque falta também algum tipo de ferro, por exemplo, tá?
Fazer o jejum pelas manhãs é prejudicial, porque às vezes não tem fome pela manhã. Então, depende do quanto tempo de jejum você tá falando e porque você não tem fome. Se você não tem fome pela manhã porque você jantou às 10 da noite, não é legal, tá? Porque comer às 10 da noite não é legal. Mas, se tudo bem, você come mais cedo e mesmo assim você não tem fome, no geral, assim, 12 horas de jejum é bem aceito e sem restrições. 14, 16, eu indico para alguns casos, geralmente quem tem a testosterona muito alta, quem tem insulina muito alta, em algumas fases do ciclo, tá? Agora, fazer sempre, todos os dias, 14, 16 horas de jejum, já acho que não é tão interessante. Tá? Ninguém sabe dos alimentos que aumentam o cortisol, não acredito, vocês faltaram as outras lives. Ou eu que não tô vendo aqui, tá? Deixa eu ver lá. Então vamos lá, então anotem aí. Quem assistiu a live de perimenopausa, eu falei do ciclo que era: a gente acorda cansado, toma café, e à noite, pra relaxar, toma o álcool, tá? E são justamente os dois alimentos que acabam aumentando muito o cortisol. E aí, geralmente nessa fase da perimenopausa, então sei lá, 37 mais, 40 mais, é o momento que as mulheres tendem a ter um contexto de vida que já tá mais suscetível ao estresse. Então, às vezes tem filho, às vezes tá num nível da carreira que já tem muitas demandas, às vezes tá cuidando dos pais. Então, já tem um estresse envolvido. E aí, pra somar isso, entra a flutuação hormonal, que quanto mais flutua, pior a gente fica, né? Chega cansado em casa, não tem tempo, ainda tem que pensar na comida pra si, pros outros, não sei. Vai comer alguma coisa mais rápida, mais o tipo de flutuação, tá? Tô muito estressada, vou relaxar, vou tomar um vinho. E, infelizmente, álcool aumenta muito o cortisol. Em homens, eles avaliaram que demora 24 horas para regular esse cortisol de novo. Em mulheres, a gente não sabe. Se toma o álcool à noite, impacta no sono, tá? Então, e aí dia seguinte, como você estava muito cansada, você comeu mal, não teve tempo para nada, tomou o álcool, não dormiu bem, acorda cansado, vai fazer o quê? Tomar o café. Então, esse é o ciclo de manutenção do cortisol errado. Café, álcool, tá? Se vocês conseguirem sair disso, mesmo sem açúcar por conta da cafeína, vai depender muito de pessoa para pessoa, mas quem já tá com cortisol alto já sente que tomou café, já acelera o coração ali, tá? Mas mesmo sem açúcar, porque é por conta da cafeína, tá bom? Então esse é o ciclo mais importante de vocês saírem. Como, Pri? Eu sei que eu vou acordar cansada de manhã. Comece tomando um shotzinho do Adrenal, se expondo à luz do dia. Pode tomar um chá cafeinado, talvez um chá mate, um chá verde. Mas não fica no café o dia todo, tá? Não fica nos cafeinados o dia todo, até as 10 da manhã. E aí você vai voltar a ter sua energia natural. E não demora muito, tá, gente? Eu vejo no Reset, as meninas em 2 semanas já estão com energia nova. A primeira semana às vezes sofre por conta da abstinência do café. Quanto mais você tá precisando tirar o café, mais você tem dificuldade de tirar ele. Mas a segunda semana, claro que lá a gente dá uma acelerada também, né? Com os nutrientes e protocolo e tudo mais. Mas a segunda semana já sente a energia de volta, tá? E aí eu não tô falando aqui que nunca mais você vai tomar café, que é proibido tomar café, que café é horrível, não. Tô falando aqui que é comum a gente estar cansado, a gente tomar muito café e isso piora, isso vai depletando mais a nossa energia. Depois que você se recuperou, você vai conseguir analisar melhor quanto que o café de fato faz bem, quanto que você pode tomar e quanto você consegue tomar sem te impactar de verdade. Mas quando a gente tá no ciclo, a gente não percebe isso, tá? Uma vez alguém lá no Ciclos mencionou isso, que eu achei muito legal. Ela falou assim, eu descobri, e ela foi uma pessoa que reclamou pra caramba, que não ia conseguir e tudo mais. Ela falou, eu descobri que eu tava num relacionamento abusivo com o café. Eu achava que ele era só mil maravilhas e só me beneficiava, me dava energia, sabor gostoso. E realmente ele tava, né, me desgastando ali. Então acho que é isso, descubra até onde tá indo esse relacionamento, tá? E às vezes uma opção de café descafeinado, em extração aquosa, já é uma opção também pra quem, tipo, é muito viciado no sabor. Mas a gente não pode ter uma nossa energia dependente do café. Se você tá com a energia dependente do café, você já tá com uma desregulação de cortisol, tá bom? Olha só que legal, ó. A Lili falou, sofri burnout há 6 meses e pedi demissão, desde então meditação, yoga, caminhada, regulação do sistema nervoso e terapia estão me transformando em outra pessoa. Que lindo. E é isso, né, gente? Às vezes a gente precisa mudar de vida, né, Aline, pra sair daquilo. Às vezes a pancada foi tão intensa que você fala, cara, até onde tudo isso que eu tô fazendo tá valendo a pena? Onde que eu vou chegar com isso? Onde que eu vou estar daqui 5 anos se eu continuar nesse ritmo, né? Então é isso mesmo. Maravilhosa. Tá?
Gente, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Tô vendo aqui se tem mais alguma coisinha. Enfim, eu li bastante coisa, mas acho que mencionei bastante do que é mais prático aí pra vocês, tá? Na semana que vem, talvez eu precise mudar novamente o horário. Na verdade, eu vou estar viajando na semana que vem, que eu ainda não parei até agora. Tô diretão ali desde o final do ano. E aí, na semana que vem, a gente tem um monte de aniversariante aqui em casa. E aí, eu vou estar fora. Se eu estiver num lugar que a internet pega legal e tudo mais, a gente mantém a nossa live. Senão, eu transfiro também pra outro dia, tá? Pra gente se falar de novo. E aí, lembrando, as meninas dos ciclos... se vocês não viram o e-mail e tudo mais, a gente vai ter um encontro extra na segunda-feira. Então era pra gente ter um encontro só no dia 18. Eu vou fazer um encontro extra esse mês, na segunda-feira, dia 8. A gente vai fazer alguns alinhamentos ali de por onde começar, vocês focarem. Vocês já me falaram como foi o resultado de alguns formulários. E também para vocês receberem já os materiais do Reset, eu orientar vocês ali como que vai ser esse processo, como que a gente vai fazer. Então a gente vai começar, na verdade, no dia 22, o Reset, né? São 2 semanas. Vão ter outros momentos do ano pra fazer, quem não conseguir fazer agora, mas quem já quiser começar o ano ali restaurando a digestão, restaurando insulina, melhorando essa questão de disposição, ânimo, já reduzindo a inflamação, a gente vai começar agora dia 22, tá bom? E aí a gente se prepara pelo menos umas 2 semaninhas antes, por isso que a gente vai fazer o encontro no dia 10, tá? Acho que é isso, gente. Não vai dar pra responder as perguntas novas agora, mas aí vocês respondem em uma outra oportunidade ali comigo no inbox ou na caixinha, tá bom? Eu vou deixar gravado aqui. Lembre que é 24 horas, então eu vou deixar. Às vezes eu passo um pouquinho mais ali, mas tentem assistir até amanhã, tá? E aí depois ela sai do ar. Assistam, compartilhem e tudo mais, tá bom? Beijos, boa sexta, bom final de semana pra vocês.